Boa noite, me chamo Jefferson Machado e, entre outras coisas, eu sou um ecochato. É assim que todos nós vegetarianos somos vistos por uma parcela significativa da sociedade. Decidi expor aqui meu ponto de vista sem atacar ou me defender. É filosoficamente lastimável conviver em uma sociedade que prega o amor e o afeto como fonte de felicidade, mas deposita esses sentimentos em um grupo de seres selecionados e manda para o inferno, através de crueldade, outros grupos de seres vivos rejeitados por não poder tê-los dentro de casa dormindo em suas camas. Não falo de recolher todos os cães da rua e dar um lar. Isso é hipocrisia, e é disso mesmo que eu falo. Porque somente alguns animais merecem respeito, compaixão e serem tratados com amor, enquanto outros são considerados um produto, um bem comercial, que vai crescendo e dando lucro. Que nível de hipocrisia faz de um cão melhor que uma vaca? Sem falar, claro, que sobre tudo isso está o magnânimo ser humano que detém o poder sobre tudo isso e quer acreditar que tudo isso foi feito para ele. É uma característica natural do ser humano ser narcisista. Porque, óbvio, quem em sã consciência pensaria em criar uma realidade onde ele seria segundo plano? A soberba dos seres humanos determina que há irracionalidade nos animais. Racional é tudo que o ser humano não é. Ao menos não posso achar que MMA seja um esporte racional e os humanos adoram. A diferença intelectual entre o cachorro e o ser humano está na proporção telencéfalo-corpo e nas condições físicas que cada um se encontra. Como diz o filme Ilha das Flores de Jorge Furtado, tudo isso depende de um polegar opositor e um telecéfalo altamente desenvolvido. Tudo isso proporciona a capacidade de manipulação do meio que expressa os anseios fisicamente. Ou seja, o ser humano tem um cérebro proporcionalmente avançado em relação ao seu corpo, que deixa ele poder determinar uma boa parte do seu cérebro para a produção intelectual, certo? E ainda tem capacidade física de manipulação do meio. Obviamente, um ser com as características humanas iria se sobrepor em relação aos demais nessas atitudes. Mas isso não significa que ele é melhor que outros. Além do mais, a ausência da capacidade de mexer no meio não determina que a ausência de opinião. Ela está lá, mas nas condições que são possíveis para determinado ser. Sem meter um Deus ou alguma crença no meio da conversa, todos nós somos seres vivos e merecemos o respeito igual e de todos. Mas já que somos seres manipuladores por natureza, e isso indubitavelmente irá refletir na vida dos demais seres vivos, sejamos coerentes e tentemos incomodá-los menos, talvez não os matando. O vegetarianismo não implica em uma morte certa por falta de vitamina. Por favor, médicos e nutricionistas incompetentes, sejam mais responsáveis e menos superficiais ao afirmar que é necessário um acompanhamento no caso de deixar de comer carne. Explico. A carne, meus amigos, é, ao menos no Brasil e principalmente onde eu nasci, o Rio Grande do Sul, quase a base da alimentação dos humanos. Mesmo que digam que é o arroz e feijão, isso é mentira, pois todos os pratos contêm algum animal em seu recheio. Se o ímpeto gastronômico criativo fosse concentrado na comida sem carne, teríamos uma variedade enorme de pratos sem carne. Mas claro que a demanda depende do mercado. Quanto mais, melhor. Ou a Sadia vai fazer lasanha de soja para mim e mais meia dúzia. Temos que ter a noção de que temos que fazer a nossa parte. Porque temos certeza de que ninguém gostaria de estar na pele dos animais sacrificados para sustentar vidas tão insignificantes quanto as deles. A morte não é bonita. O resultado é um cadáver em decomposição e uma vida desperdiçada. Seja para um humano, seja para uma vaca. Sei que nos olhos de poucos até hoje passou a imagem de um matadouro, e isso explica muito sobre o tema. Então pensa, se do dia para a noite deixarem de comer 30% das coisas que comiam até há pouco, obviamente, tu irás se tornar um subnutrido. Mas não é uma questão de falta da carne, é um desequilíbrio. Tu deixaste de comer alguma coisa e não repousa outra coisa.
Ah, mas as proteínas. Meus queridos, há cereais que contêm mais proteínas proporcionalmente do que a carne. Há cereais que contêm proteínas mais do que suficiente para a sua alimentação, sem a necessidade de colocar qualquer carne. Só falta ao homem vontade. Pois, se sejamos francos, somos os ases da tecnologia e continuamos comendo carne feito neandertais. Agora me despeço, mas lembrando que o único maratonista com mais de 100 anos de idade em atividade no planeta, até onde eu tenho informação, é um indiano vegetariano. Pois bem, se um cara com mais de 100 anos de idade, vegetariano, consegue correr 42 quilômetros, todos nós conseguiremos fazer as nossas chatices mundanas todos os dias. Muito obrigado. Ah, cadeia alimentar é o caralho. Vai estudar antes de falar uma merda dessas.